amigos, hoje teremos a grata satisfação de conversar com Irvênia Prada. Irvênia é da cidade de São Paulo, palestrante e escritora espírita. Dentre as obras de sua autoria, vamos destacar a questão espiritual dos animais, o cérebro triuno, espiritismo, razão como método, mediunidade como laboratório e moral como objetivo. E, na sequência, veremos o Momento Espírita, que é um trabalho que nasceu em maio de 1992 e hoje é conhecido nacional e internacionalmente. Olá, Irvênia, mesmo que virtualmente, é uma alegria muito grande te ver. Muito obrigada, Ivone. Eu é que agradeço a oportunidade, cumprimento a todo mundo aí de Maringá, aos seus participantes, como você disse, tanto nacionais quanto internacionais. É uma pena a gente não poder se encontrar presencialmente, mas pelo menos assim, com esse recurso virtual, a gente está se comunicando e vamos realizar uma tarefa, não é? Graças a Deus, né? Irvênia, conforme está anotado na questão 625 de O Livro dos Espíritos, Jesus é o nosso guia e modelo. Em que medida a busca de novos conhecimentos pode nos ajudar? Ou seja, qual a importância de tanto conhecimento em nossas vidas? Olha, Ivone, essa questão, não é, de o conhecimento com Jesus ilumina a nossa vida, que é a temática que nós estamos desenvolvendo hoje no programa, ela é de grande importância, porque Jesus mesmo dizia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, não é? Porque você pensa, por exemplo, Ivone, Jesus falava no processo reencarnatório, ele dizia que o nosso destino é a transcendência, é a busca da luz. E como é que nós vamos fazer isso só numa pequena encarnação? Às vezes de 20 anos, 30 anos, 40, 50, é um tempo muito pequeno. Então, até para sobreviver, todos os seres vivos têm que ter algum conhecimento, não é? Hoje nós sabemos pela etologia, a ciência do comportamento, que existem nos indivíduos, vamos focalizar só os mamíferos, para ficar melhor o nosso entendimento. Todos os seres vivos, ao nascerem, eles já vêm com alguns comportamentos inatos. Por exemplo, os seres humanos e outros mamíferos têm já, ao nascer, o reflexo da sucção, que é para poder sugar o leite materno, e o reflexo da apreensão, nas mãozinhas. Os primatas não humanos também nos pezinhos. Então, você veja bem, a alimentação e a segurança, que é se agarrar em alguma coisa, a natureza já traz no nascimento esse conhecimento para os bebezinhos. Mas, durante o seu desenvolvimento, na infância e mesmo às vezes na juventude, há necessidade de comportamentos adquiridos. Por isso é que o bebezinho fica com a mãe, fica com outros adultos da mesma espécie, da mesma comunidade, para aprender as coisas. Por exemplo, eu como veterinária, eu sei que os grandes felinos, o caso dos leões, das onças, dos tigres, o filhote precisa de 2 anos de convivência com os pais para aprender comportamento de se alimentar, de caçar, de se defender. Os chimpanzés, os outros macacos, de 5 anos. E o bebê humano de muito mais, né, Ivone? A gente sabe que as crianças, os adolescentes, eles precisam de muito mais tempo junto com os adultos para aprender o comportamento de vivência em sociedade com outras pessoas, né? Tanto que um biólogo americano, Gregory Bateson, na década de 1960, ele estabeleceu um conceito extraordinário dizendo assim: a mente representa o processo cognitivo de manifestação da vida, ou seja, cada espécie de ser vivo, ela sabe sobreviver, sabe se alimentar, sabe se reproduzir, o saberzinho de cada um compõe a sua mente. Então, é uma coisa extraordinária
essa necessidade que nós temos para o nosso progresso evolutivo, não só de nós seres humanos, mas de todos os seres vivos, de ter cada vez mais conhecimento. Quando a gente fala em Jesus, em transcendência, nós precisamos conhecer, por exemplo, o mecanismo da reencarnação, o que um fetinho que está se desenvolvendo no útero da mãe, qual é a proposta dele de reencarnação, ele tem uma trajetória reencarnatória, à custa do quê, Ivone? Nós vamos optar pela preservação da vida contra o aborto, não é? Mas para isso a gente precisa conhecer a verdadeira natureza das coisas e a verdadeira natureza dos fatos. Por isso a importância do conhecer. Sempre se ouve dizer que, simbolicamente, o nosso progresso espiritual acha-se relacionado ao desenvolvimento de duas asas, a do intelecto e a da moral. Em que medida o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Olha, Ivone, essa metáfora, né, de representar o nosso processo evolutivo, se fazer através de duas asas, a asa da intelectualidade, do conhecimento e a asa da moral, a asa do sentimento, eu acho ela muito apropriada, né? Porque com as duas asas equilibradas, igualmente desenvolvidas, é que nós podemos fazer os grandes voos do nosso progresso espiritual. Mas, Ivone, quando a gente fala nisso, eu costumo me lembrar das galinhas lá da chácara do meu avô, quando eu era criança. O meu avô criava galinhas, então era assim, as chácaras eram pequenas, e entre uma chácara e outra tinha uma cerca muito baixinha. As galinhas fazem aquele voo curtinho, mas elas vão de uma chácara para outra. Então, eles combinaram cortar a ponta das penas da asa de um lado para a galinha não poder voar. Ivone, olha, eu acho que nós, enquanto humanidade agora, nós estamos como as galinhas da chácara do meu avô. A nossa asa da intelectualidade está bem desenvolvida, mas a da nossa moralidade ainda não, né? Então, Ivone, a pergunta que você está me fazendo, ela consta do Livro dos Espíritos na questão 780A, não é? Porque Kardec pergunta como o progresso intelectual pode ajudar o progresso moral? Através do conhecimento. Porque através do conhecimento, diz a resposta dos espíritos, nós vamos poder discernir entre o bem e o mal. E só distinguindo entre o bem e o mal é que nós vamos conseguir fazer boas opções no nosso comportamento e assim fazer adiantamento do nosso progresso moral. Mas, Ivone, eu fiquei sempre muito reflexiva a respeito dessa questão, porque eu trabalhei 44 anos na Universidade de São Paulo. Ivone, e eu vi lá pessoas altamente intelectualizadas, mas nem sempre de alta moralidade. Eu falava, meu Deus, mas tanto conhecimento e a pessoa tem um nível baixo de moralidade. Às vezes eu via cenas lamentando muito a ocorrência delas, né? Mas, Ivone, até que um dia eu estava aqui em Jabuticabá, onde eu estou hoje, e a minha filha, Cristiana, me disse assim, mamãe, hoje à noite tem palestra no Centro Espírita aqui de uma psicóloga de Ribeirão Preto espírita, doutora Célia Jorge. Ela é muito considerada aqui na região, sabe, Ivone? Eu falei, vamos assistir. Bom, fomos assistir a palestra da Célia. Não é que ela toca nesse assunto, eu falei, é hoje que eu vou resolver esse assunto, né? Então ela disse assim, porque o progresso moral nem sempre ajuda o progresso intelectual, nem sempre ajuda o progresso moral, porque é necessário vivência da situação. E ela citou como exemplo, vamos imaginar que eu tenha dificuldade de perdoar. Então, o que a vida vai me trazer? Ela vai me trazer episódios de injustiça, de ingratidão, não é? E ainda você vai reclamar. Quando a vida está lhe dando oportunidade de vivência da situação, porque a gente já sabe que é bom perdoar, a gente já sabe que a gente se livra da mágoa. Hoje existem estudos em imunologia mostrando que guardar mágoa, ressentimento, baixa a nossa capacidade de imunidade. Ao passo que você tiver uma atitude de perdão, de misericórdia, eleva os níveis da nossa imunidade. Então, na vivência de uma situação de injustiça, de ingratidão,
você tem a oportunidade de falar, eu já sei que é bom perdoar, e faz um esforço para perdoar. Se você conseguir, então o teu progresso intelectual do que você já sabia vai adiantar o seu progresso moral. Ivone, passou mais um pouco, eu estava em Maceió, num congresso espírita, e fui assistir a palestra do nosso amigo Alberto Almeida. Ele estava falando sobre mediunidade. E ele falou como a mediunidade nos ajuda no progresso moral. Então ele disse assim, imagine você médium, você tem dificuldade de perdoar, usou o mesmo exemplo. E você recebe um espírito com dificuldade de perdoar. O doutrinador, através da sua mediunidade, vai dizer ao espírito, olha, você precisa perdoar, você vai se libertar da mágoa, e você como médium ouvindo aquilo. Então você vai dizer, puxa vida, eu sou um trabalhador da seara de Jesus, estou servindo a esse espírito necessitado, que tem dificuldade de perdoar, e eu mesmo tenho essa dificuldade. Então você é motivado para, através dessa vivência mediúnica, fazer a vivência de assumir a atitude de perdoar, né, Ivone? Então, é muito bonito isso quando, através da vivência, do esforço e da boa vontade, nós assumimos esse comportamento do perdão através do conhecimento que nós já temos, que é bom perdoar. Como que nós podemos entender o significado da moral no contexto da doutrina espírita? Quando eu comecei a estudar, principalmente no Livro dos Espíritos, essa questão do progresso intelectual e progresso moral, eu ficava mesmo com essa dúvida, mas afinal os espíritos estão falando de que moral? Porque na nossa conversa rotineira, Ivone, as pessoas sempre dizem assim, Irvine, mas no conceito de moral existe um viés geográfico, porque assim, aqui no Ocidente é dos costumes, casamento monogâmico, um casa com um. Mas tem países no Oriente que tem o casamento poligâmico. Outras pessoas vão dizer, mas no conceito de moral também tem um viés temporal, porque agora é assim, mas antigamente era diferente. Na doutrina espírita, Ivone, não tem nem viés geográfico, nem viés temporal, porque Kardec pergunta aos espíritos, questão 629 do Livro dos Espíritos. A pergunta é assim, como devemos entender a moral no contexto evangélico, no contexto da doutrina espírita? E os espíritos respondem, a moral é a regra da boa conduta, é através dela que nós vamos conseguir discernir entre o bem e o mal, e, portanto, poder escolher. Ivone, a partir daí, eu entendi que o verbo escolher é o principal verbo da nossa evolução espiritual. Porque a gente, através do conhecimento, entendendo o que é bom para todos e o que não é bom para todos, é que nós vamos escolher. Porque na sequência do texto dessa questão, 629 do Livro dos Espíritos, os Espíritos continuam o esclarecimento. Quando nós vamos escolher, precisamos visar o bem e para o bem de todos. Então, Ivone, é assim, em qualquer situação, vamos imaginar uma menina de 15 anos, de repente acontece uma gravidez indesejada, não é? Bom, alguém há de pensar assim, essa menina precisa estudar, não é hora dela assumir maternidade, e sugere o aborto. Ivone, nessa questão, a criatura está pensando se aquilo é bom para todos. Alguém perguntou para o feto se ele quer ser abortado? Então, Ivone, nessa questão 629 do Livro dos Espíritos, que eu repito, está uma receita de bolo, de tudo, da nossa felicidade, da nossa escolha adequada, porque nós temos que visar o bem e para o bem de todos. Olha que coisa extraordinária, né? Então, é através disso que nós podemos entender o sentido da moral no contexto doutrinário do Espiritismo. O conhecimento tem a ver com o nosso progresso intelectual e moral? Ele também favorece a conquista da nossa felicidade, que é o que todos almejamos, né? Nossa, nem diga. Ivone, quando eu falo de felicidade, eu me lembro do Livro dos Espíritos a partir da questão 920, por ali, né? E na questão 967 tem uma coisa extraordinária, que Kardec pergunta assim, olha que coisa interessante,
Em que consiste a felicidade dos bons espíritos, dos espíritos iluminados? Olha a resposta. A felicidade dos bons espíritos reside em tudo conhecerem. Olha que coisa extraordinária, Ivone, porque à medida que nós vamos conhecendo a verdadeira natureza das coisas, o significado verdadeiro dos fatos, né? Nós vamos tendo opção de escolher melhor, tanto em relação aos nossos pensamentos, quanto em relação ao nosso comportamento. E assim nós vamos, voltando à questão 629 do Livro dos Espíritos, nós vamos tentando fazer o bem e para o bem de todos, inclusive para nós mesmos, né? Então, progresso intelectual e progresso moral tem tudo a ver com felicidade, porque a conquista da nossa felicidade acaba dependendo das nossas próprias escolhas, né? No livro Céu e Inferno, capítulo 3, no item 6, está bem clara a noção de que a felicidade está na razão direta do nosso progresso intelectual e do nosso progresso moral. O nosso progresso intelectual vai se fazer através do trabalho. E na terceira parte do Livro dos Espíritos, onde existem as leis morais, existem várias questões dedicadas à lei do trabalho, porque através do trabalho, nos vários setores da atividade humana, é que nós vamos desenvolvendo o nosso progresso moral, o nosso progresso intelectual. E na vivência da sociedade, vivendo em comunhão com o nosso próximo, onde nós teremos a oportunidade de exercer a caridade, a misericórdia, a tolerância, é que nós vamos desenvolver o nosso senso moral, né? E aí vamos tendendo a nossa felicidade, que é nós nos libertarmos de todas essas amarras, né, Ivone? Outro dia, ainda falando sobre aborto, numa live, eu me lembrei que em um dos livros de André Luiz, se não me engano é No Mundo Maior, Calderaro diz assim, que nós precisamos nos libertar através do conhecimento das amarras, das prisões da ignorância. Porque quase sempre, quando nós escolhemos de maneira equivocada, escolhemos fazer o bem só para o nosso grupinho e não para o bem de todos, nós estamos baseados na nossa ignorância e não no verdadeiro conhecimento da situação, né? Então, volto naquela coisa de Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Efênia, nós estamos com pouco tempo, mas eu gostaria de te perguntar, no Evangelho segundo o Espiritismo, sim, logo na introdução, no seu item 4, Allan Kardec comenta que Sócrates e Platão foram precursores das doutrinas cristãs e do Espiritismo, né? Com que tipo de conhecimento esses filósofos contribuíram e particularmente com o Espiritismo? Olha, Ivone, eu fiquei tão animada com isso que desde há muito tempo eu tinha vontade de fazer algum curso, algum estudo de filosofia. O ano passado, com essa questão da pandemia, eu consegui fazer um curso numa entidade cultural lá de São Paulo sobre esses filósofos gregos da chamada Magna Grécia Antiga. Então, eu aprendi nesse curso que desde o século VII a.C., mesmo os chamados filósofos pré-socráticos, né, eles já adotaram o método racional para observar os fenômenos da natureza, com liberdade de pensamento. E especialmente Sócrates, que vem depois no século V, ele usa isso, mas não como um conhecimento assim só teorético, mas ele acha que todo conhecimento ele deve visar benefícios para o ser humano, para a humanidade. Por isso que a filosofia de Sócrates e Platão é chamada de filosofia antropológica, lembrando que antropós do grego quer dizer ser humano, porque ele achava que tudo que nós conhecemos deve visar o bem-estar da sociedade, o bem-estar das pessoas, né? Então, veja bem, por isso Kardec considera que Sócrates, Platão e outros filósofos daquele tempo acabaram contribuindo muito, particularmente para a doutrina espírita, através do método racional que depois Kardec usa, fazer do método racional a aquisição do conhecimento,
depois, através do aspecto filosófico, a reflexão do significado desse conhecimento com consequências morais, não é? Então, a estrutura da doutrina espírita, Ivone, tem muito a ver com toda essa metodologia utilizada pelos antigos filósofos lá da Magna Grécia. Efênia, nós te agradecemos pela entrevista e gostaríamos de, em outra oportunidade, continuarmos conversando sobre esse assunto. Muito obrigada, Ivone. Vamos continuar assim, porque o assunto é muito bonito, né? Muito obrigada a todos, pessoal. Nós ficamos agora com a mensagem do Momento Espírita e desejamos a todos muita paz. Mãe é um pouco de sol no escuro do quarto. Disse certa vez um poeta inspirado a homenagear essa figura inigualável que o Criador escolheu para nos receber na Terra. Ainda há tanta escuridão nos quartos de nossa alma que qualquer pouco de sol faz verdadeira clareira de esperança. São tantas incertezas, tantos medos, tantos ódios, tantos vícios numa meia-noite que parece congelada no relógio. O tempo da escuridão parece que passa lento, ou não passa. Alguns desistem de tudo, mas depois descobrem que é impossível fugir de si mesmos. E o breu continua. Mas Deus não deseja a escuridão. Aliás, para Ele, ela é apenas a luz que ainda não é, o vir a ser lumen. Por isso enviou ao mundo as mães, suaves raios de sol na escuridão de nossas vidas. O amor da mãe verdadeira, é o mais próximo que encontramos do amor do Criador. Por isso é tão luminescente. Em primeiro lugar, ele recebe, ele acolhe, quem quer que seja, sem julgar, sem questionar, sem medir esforços. Esse amor sustenta, não desampara, cuida, olha, amamenta, protege. Mais tarde, orienta, educa, direciona, ensina. Muitas vezes socorre, atende, ampara. E enquanto vai fazendo isso, sem pedir nada em troca, vai mostrando ao mundo como se deve amar. O raio de sol, além de iluminar, vai provocando em cada um a vontade de ser luz, como se nos lembrasse que somos feitos para brilhar, ou feitos para amar. Quem passa pela experiência da maternidade jamais é a mesma. Tem a oportunidade de viver o amor num grau absolutamente encantador. Muitos ódios de séculos se desfazem através da maternidade bem atendida. Mágoas milenares perdem forças dia após dia, mediante a envergadura moral desse tipo de amar. Um amar que não tem volta, que jamais se esquece. Mesmo vivendo diversas vidas, você sempre irá se lembrar desta, que é hoje, sua dedicada mãe. São amores que ficam gravados nas telas da alma, como a pintura dos grandes artistas, das quais jamais se esquece. São fotografias que tiramos com o coração e colecionamos através dos séculos. E quanto mais álbuns de mães nós temos, mais gratos somos à vida, ao Criador. Mãe é um pouco de sol no escuro do quarto. E quem não abraça essa missão com a seriedade e paixão que ela merece, perde chance inestimável de existência. Perde a oportunidade de servir ao mundo como Cristo tão bem serviu, sem interesses próprios, sem egoísmo, sem orgulho algum. Carregar alguém nos braços enquanto esse alguém ainda não sabe caminhar é gesto grandioso, é gesto divino, é simbólico também. Simboliza o amor daquele que é maior carregando o menor, não o desmerecendo, não o humilhando, mas o promovendo, e depois, a seu tempo, ensinando-o a andar por si só. Jesus fez isso conosco.
Jesus é o irmão mais velho, ao mesmo tempo, pai e mãe, pela experiência e pela segurança que transmite. Ele ainda está conosco e sorri emocionado toda vez que percebe a grandeza do amor no coração de uma mãezinha do mundo.